Olá pessoal, boa tarde. Estamos hoje iniciando mais uma live. Hoje vamos conversar com Nelson Albuquerque, grande ator, diretor e produtor do grupo Pavilhão da Magnólia, hein? Então hoje a gente vai aqui bater aquele papo com Nelson Albuquerque. Opa, Nelson já está entrando aqui. Vamos começar aqui a receber as pessoas. E o Nelson já entrou aqui, o pavilhão já entrou. Vamos esperar mais um pouquinho, ele já está pedindo aqui para entrar. Então vou já chamar aqui o Nelson. Receber o Nelson para esse bate-papo. Ok? Opa! E aí, meu filho? E aí, chefe? E aí, Bel, tudo bom? Tudo bom, meu filho? Saudade, hein? Saudade, né? Faz muito Tá tempo aqui que a as gente não se conversas vê. de enquanto o povo vai entrando, tá certo? Tá bom sim. Tá tudo Pronto, bem. Rafael já entrou, Rafaelzinho Barbosa, Bel, beijo, meu querido Rafael. Beijo, Rafael, um abraço. Beijão, Rafa. É, o Nelson hoje ele tá aqui, pessoal. E aí a Leidaci. Oi, Leidaci. Hoje a gente vai conversar aqui com o Nelson Albuquerque, este grande ator, produtor, diretor, bonequeiro, Bonequeiro, certo? exatamente. Do grupo Pavilhão da Magnólia, Teatro de Bonecos, ok? É isso Então aí. a gente está aqui aguardando o povo entrar, dá um alô para a Vânia que entrou aí, E aí, Vânia, Carlen entrou, Carla, Carlen, Leida, enfim, o pessoal Diane, está entrando aí, né? O Rafael, e a galera gente vai chegando. hoje bater esse papo aqui com o Nelson Albuquerque, bonequeiro, ator, grande produtor e aqui da cidade de Fortaleza e do mundo, né? Dá um Isso alô aí. aí para o pessoal titular que acabou de entrar e também para a Suzy. O pessoal está entrando agora, esperando que a Galera galera chegando aí. fique mais junto para a gente iniciar esse bate-papo. Hoje a gente vai conversar sobre a experimentação do ator com o teatro de bonecos, né? Isso mesmo. Porque tem E uma aí, Belzinho, variedade tudo aí bem? de Tranquilão? questões. Então, eu estou num cafezinho, Tá no cafezinho. Tá quanto tempo já aguardando a guardado? galera entrar, né? 80 dias? Não é, criatura? Muito Pense. tempo. Pense. Negócio brabo. O cabelo cresceu, né, filho? Mas tá Oxi, lindo, é que o tá cabelão bem grandão. top. É o cabelo de ogroleto também. Isso, exatamente. Senão não tem o que pentear, né? É, exatamente. Ó, o Bill aí, Bill Então, entrando. O Pio, Wagner, Emanuel, bonequeiro lá do Rio Grande do Emanuel. Norte, lá de Caicó. É, Caicó. E qual é o primeiro o passo para ser banqueiro? Para ser banqueiro, meu filho, eu tô... Se eu soubesse Desculpa disso a aí, eu acho que é brincadeira, é bonequeiro, viu, Bel? bonequeiro. Eu acho que o Eu acho. primeiro passo, eu vou responder aqui, a galera está entrando, eu acho que o primeiro Responda, vai passo é respondendo. você se apaixonar pelo boneco. Você Pelo olha lá, se Wagner. você se apaixonar, então, se você não se apaixonar, você pode até tornar-se um bonequeiro, né? Sim. Mas é aquele negócio assim que, tá entendendo? Vai ficar faltando aquela essência, aquele comichão de estar É, vendo, de estar fazendo. Então, existe essa diferença assim, que com o boneco é uma questão mesmo de encontro, né? De você encontrar e de ver aquele negócio acontecer e dizer, não, essa é a magia aí, esse negócio aí, eu quero fazer esse negócio, comer esse negócio. Então, o é. comichão da curiosidade que te dá, né, aquela, aquela motivação de você ir atrás, conhecer um pouco, se for o caso, se estudar, fazer algum curso ou acompanhar algum grupo que você tem a oportunidade e seguir. Bom, mas como a gente já está aqui com 8 pessoas, Nelson, então eu vou Vamos. começar, tá certo? Tá bom, comece. É, Bom, eu sou Isabel Vasconcelos, da Companhia Epidemia de Bonecos, e estou hoje aqui conversando com o nosso convidado, que é o Nelson Albuquerque. Para a gente, hoje é um bate-papo muito especial, porque o Nelson já participou
da Companhia Epidemia de Bonecos, inclusive participou da montagem do espetáculo A Triste História de Catarina e Billy Macarrão, onde a gente teve a oportunidade de fazer essa troca, né? Eu dirigi o espetáculo, mas foi uma construção coletiva, onde a gente contava também com mais 2 companheiros, que era o Alexandre Teles. Nossa primeira experiência foi com o França de Assis, e a gente tinha uma assistência bem interessante, que era o olhar do Everton, né? Sim, ele estava sempre verdade. com a gente nos ensaios, e sempre tinha uma intervenção muito interessante, né? Ele tem um olhar muito... Né? Isso. Então, foi, assim, uma construção muito gostosa, muito interessante. E também, depois, a gente teve a oportunidade de ter um trabalho junto com o Teatro Lambi Lambi, né? Teve uma oficina lá em Maracanaú que eu passei, o Nelson, junto com outra galera, atores, participaram, e a partir dali a gente desenvolveu um trabalho com o Lambi Lambi, e tivemos a oportunidade de participar de alguns eventos, alguns festivais, enfim. 10 anos, então, que a gente fez o Billy junto? A gente montou o Billy em 99 e 2000. 99. 99, fizemos até 2000. 20 anos, meu filho. Não, que a gente fez o espetáculo junto, assim, que eu fiquei até 2010. Eu acho que foi por aí. Eu acho que tu fez uns 10 anos de Billy. Eu acho que a gente deve ter corrido uns 70 municípios do Ceará, entre outras cidades do Brasil, que a gente teve a oportunidade de ir participar de alguns festivais e mostrar o nosso trabalho, né? Então, Nelson é esse bonequeiro, esse ator, grande ator, formado pelo colégio, pelo curso de princípios básicos, fez CAD e fez Universidade Federal do Ceará, o curso de teatro. Isso. E em toda a sua formação ele participou de vários momentos do teatro cearense e criou, fundou o grupo Pavilhão da Magnólia, que hoje, no cenário do teatro cearense, é um dos grupos mais fortes e que mais tem mostrado uma produção bem interessante e bem consistente. Então, hoje a gente está aqui para conversar um pouco sobre essa tua experiência com o boneco e a tua experiência sem boneco, né? Que tudo é ator e tudo é teatro. Mas tá tudo, o boneco está tudo aí, tá tudo aí. Então, primeiro... Com certeza. Então, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre a tua formação, que é para as pessoas te conhecerem melhor, tá? Tá bom. Primeiro, agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz demais. Estava acompanhando aí algumas lives que vocês iam fazendo, os cursos. Enfim, muito feliz pelo convite, realmente. Não só a Epidemia, mas Isabel eu tenho como uma madrinha, como uma irmã, enfim. Uma figura muito importante para minha formação, enfim, para minha trajetória. Então, eu fico muito feliz, assim, estar aqui conversando com ela. E vem bem que ela está bem demais, graças a Deus, aí com saúde, que é o que importa. E, assim, enfim, a gente se conheceu, assim, lá no Maracanaú, para quem não sabe, né? Eu sou de Maracanaú, não nasci lá, mas fui para lá com 3 anos. Então, né, fazia um curso que tinha de teatro lá na Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, né? Que era um curso que tinha lá na Secretaria, e Isabel era coordenadora de cultura lá. E a gente se conheceu através desse curso que ela falou, né? A gente já se conhecia na Secretaria pelas outras ações, mas ela levou um curso, né, de lambi-lambi, da caixa, de confecção da caixa, da confecção dos bonecos e para produzir um roteiro. E a gente ficou meses nesse trabalho fazendo, eu acho que tinham mais 10 pessoas, enfim, uma turma boa, a gente ficou lá fazendo. E, enfim, foi uma experiência maravilhosa, onde cada um construiu sua caixa, né? A gente construiu as nossas caixas, nosso lambi-lambi, o nosso roteiro. E fizemos vários bairros da cidade do Maracanaú, que tinha um projeto chamado Cultura em Movimento. E a gente fazia nas praças, fazia em escolas. Enfim, um aprendizado muito dos grandes. Outro grande aprendizado foi quando ela levou o Carlos César, ela que eu digo enquanto coordenadora, enquanto secretaria, né?
para também dar um curso lá de confecção de bonecos de espuma e manipulação, que foi uma outra experiência que eu também tive com o teatro de bonecos. E depois a gente teve uma outra experiência que aí já foi ela já misturada, que foi com o Omar Rocha, né, do Circo Tupiniquim, que foi dar uma formação muito importante lá. O Omar estava recém-saído do colégio de direção e tinha essa experiência de mesclar bonecos com atores e que também foi onde eu comecei também a me entender que eu poderia não só ser só bonequeiro, poderia também ser ator. O Omar meio que abriu muito essas possibilidades para mim naquele momento ali da minha aprendizagem. E aí eu sempre fiquei nesse fluxo de Maracanaú e Fortaleza. E aí uma dessas conexões com Fortaleza foi através da epidemia, onde a gente começou a fazer, né, o Billy Macarrão. A gente montou parte dele em Maracanaú, parte dele, né, em Fortaleza, na casa da Isabel. A gente ficava nesse fluxo. E lembro de uma apresentação muito emblemática que a gente fez, que foi da inauguração do Teatro Dorian Sampaio, que iria inaugurar ainda. A gente fez uma apresentação lá para a escola, que foi muito bonito aquele dia ali, porque era uma volta da gente, eu, né, enquanto artista ali, de um grupo de Fortaleza, fazendo no Maracanaú. Então isso também foi muito, muito bacana. Então essa experiência com a epidemia me possibilitou também conhecer esse cenário de Fortaleza, de conhecer as pessoas, de conhecer os festivais, né, que tinha. Então, através do Billy Macarrão, eu passei a frequentar esse circuito cultural da cidade de Fortaleza, assim, né? Então, e aí foi quando depois eu entrei no CAD, porque o Princípios eu fiz e voltei para o Maracanaú, né? Então, aí, quando foi depois do Billy, a gente já tinha 2, 3 anos fazendo o Billy, eu entro no CAD em 2001 para 2002. E aí, através do CAD, a gente continuou fazendo o Billy Macarrão e refazendo o espetáculo. Essa experiência era muito importante, porque nunca foi um espetáculo pronto, a gente sempre foi mexendo nele, movimentando. E esse diálogo de atores, bonecos, que a gente ficava ali muito discutindo o que era isso, como podia ser feito isso. Até quando que o Cláudio chega, que o Cláudio é o mais, né? O que ficou mais tempo, assim, na função, digamos. Que essa inserção do Cláudio, durante muito tempo, a gente ficou discutindo. Porque entrou uma outra coisa aí que também era muito louca, que era o texto, que depois virou cordel, que também foi uma outra construção que a gente fez muito bacana, assim. E todas essas etapas, assim, do Billy Macarrão, dessa construção desse trabalho, durante 10, 12 anos que eu participei ali, lembro demais que a gente, sei lá, para fazer a 100ª apresentação que nós fizemos, que gravamos essa apresentação, eu lembro que a gente ensaiava como se fosse a primeira vez, assim. Então, isso, tipo, é uma das práticas que eu tenho ainda até hoje, tipo, no pavilhão, assim. Tipo, os espetáculos mais rodados que eles sejam, a gente tem essa prática de ensaiar ele ali na semana que vai fazer, de bater. Então, isso... E essa coisa do boneco, dessa disciplina que a gente tinha com os bonecos, do cuidado que a gente tinha, tipo... A gente nunca tratou o Billy e a Catarina e o Bilinho, e, enfim, nunca como objetos. Eles eram o nosso elenco, eram os nossos companheiros de cena. E lembro demais desse cuidado que a Isabel sempre exigiu que a gente tivesse, e que hoje um pouco, é isso que eu falo assim, eu replico isso no pavilhão, desse cuidado todo com o material, com os objetos cênicos, com tudo isso. Então, esses aprendizados que a gente obteve aí, né, construindo junto, assim. E teve uma outra construção, que talvez ela saiba também dessa construção, que ela sempre me inspirou muito, que era essa coisa da Isabel artista, a Isabel gestora, que de alguma maneira isso também me influenciou para buscar outras formações. Tipo, eu fiz um curso de gestão pública, né, com orçamento, de produção de projetos. Fiz agora, recentemente, uma pós-graduação em gestão cultural. Então, assim, muito eu acho muito a ver com essa vida que nós tivemos juntos aí durante... Porque, para quem não sabe, eu e Isabel, a gente atuava dentro do Epidemia de Bonecos, mas a gente tinha uma militância na cidade de Maracanaú e uma militância na cidade de Fortaleza. Então, a gente sempre participando de fóruns, de conselhos, enfim, de tudo, de conferências. Teatema, né, Nelson? Era a Associação de Teatro de Maracanaú. Exatamente. Onde você era uma das pessoas que puxava, né, a galera. E aí, discussões. Então, assim, a gente, dentro desse processo todo, da criação da tema, dessa briga lá no Maracanaú, pelos cursos que tinham do ProAres, pela construção do teatro, por todo esse processo
participativo que a gente, daquela geração, teve, assim, tem frutos, tá rendendo até hoje. Eu acho que todo mundo continua. Não à toa tem um Garajá, hoje está tendo esse Fórum de Cultura do Maracanaú, tem outros grupos do Maracanaú, outras galeras estão aqui em Fortaleza. Então, eu acho que esse fluxo desse momento formativo foi muito importante, assim. E aí, além da Isabel, eu tive uma experiência com o Omar durante algumas ações que ele fazia e eu também fiz algumas coisas com o Tupiniquim. Aí, isso também com o Cláudio, já com a experiência do teatro de rua, porque ficou isso, ficou teatro de boneco, teatro de rua, ficou ali tudo uma coisa embolada, maravilhosa, que foi o Billy Macarrão. E, enfim, aí a minha formação, ela se dá muito nessa construção dessa experiência, né? Como eu digo, da Isabel, como minha madrinha, assim, né? Que eu a considero nesse processo todo. E assim, aí depois desse surgimento todo, assim, falando um pouco dessa experiência, né, do teatro de bonecos, nessas construções que eu acabei participando, como, por exemplo, o Pavilhão da Magnólia, ela se dá muito, eu acho, umbilical ali, assim. Os nossos processos criativos, as escolhas que fazemos, a maneira como a gente lida com a coisa da própria gestão do grupo, assim, que a gente de alguma maneira vem construindo, né, dentro do pavilhão, assim, já são 15 anos. A própria persistência que a gente vem tendo nisso, assim, tipo, quando a gente vai, tipo, o Miguel, o velhinho, né, a primeira vez que eu vi foi quando a gente fez aquele Billy lá no sítio do Augusto, acho, ou não, do Omar, lá no Circo Piniquim, que o sobrevivente estava aqui com o Beckett, eu acho que era 2002, eu acho, que a gente fez ali o Billy para eles e tal, foi uma experiência muito incrível. E daquela conversa, ali eu conheci o Miguel Velhinho, que 12 anos depois vem a dirigir o Ogroleto, né? Que é totalmente boneco, não tem como. Ele era do Grupo Sobrevento, né? Eu conheci ele há 30 anos atrás com o Sobrevento, com a Sandra e o Luiz André. Exatamente. E aí mas, Nelson, vamos aqui organizar aqui os pensamentos. Não fala tudo, né? A gente entrega estamos tudo. lá no Ogroleto. Eu queria saber de ti, Nelson, qual é a tua relação? Como é que o boneco interferiu no teu fazer teatral como ator, sem ser o ator animador? Mas essa influência que você disse que tem, né, a partir da experiência que você teve com o boneco, e que ela reflete nos trabalhos que vocês fazem hoje, né, nas escolhas. De que forma você compreende que o boneco interferiu no teu fazer teatral? Em que coisa, como ele modificou o teu trabalho? Porque tu vinha do princípios básicos, né? Aí passou pelo boneco e foi pro CAD. Qual é a bagagem que tu levou ou que tu descartou? Não, o boneco me deu isso aqui eu posso usar, isso aqui eu não acho interessante. Como é que essa é a relação do teu aprendizado, passando pelos grupos de boneco, não só passando, né? Porque 10 anos não é uma passagem. 10 anos. E outra coisa, é um aprendizado que, como você diz, a gente aqui no nosso mercado de trabalho é um aprendizado completo, porque eu acho que, por exemplo, aquele projeto do Circo de Todas as Artes e a nossa participação naquele projeto, ele serviu para amadurecer de todas as formas. Desde a questão da produção, né? A gente passou por todo tipo de situação possível. Pois é. Então, eu acho que a gente aprendeu muito, né, com as temporadas do Billy e com os espetáculos. Mas, assim, como é que a experimentação do teatro de bonecos, o teatro de animação, e eu como ator, né, como é que eu vejo, em que ele me toca, sabe? Aonde é que ele me modifica? Tu tem essa percepção? Eu tenho, assim, eu acho que tem uma coisa da limpeza, da polidez, do próprio trabalho, por exemplo, corporal, assim, eu como ator, por exemplo,
como a gente estudava muito esses mecanismos anatômicos do boneco, de como mexer cada movimento, de cada coisa era importante, desse olhar, desse foco. Isso, de alguma maneira, eu vejo, tipo, quando eu vou fazer um espetáculo ou vou criar, essas percepções, tá? Pronto. Essas percepções anatômicas, tipo, como eu tenho que mexer o braço, eu tenho que dar foco para isso, eu tenho que dar foco para aquilo, de movimentar, de hora eu tô para um lado, hora eu tô para o outro, assim, todos esses cuidados como ator que eu tenho, eu acho que isso vem muito da nossa relação para com o boneco, assim, da qual você precisa se isolar, digamos assim, para jogar ali uma energia para aquele boneco que está inanimado, que você vai passar a animar. Então, eu acho que isso tem muito na construção, tipo, do meu trabalho como ator, das escolhas, dessa coisa mais limpa e polida, de saber, por exemplo, a própria respiração, que a gente trabalhava muito no boneco. É uma coisa que você, tipo, quando eu não estou falando, quando eu estou contracenando, é essencial que eu esteja vivo para tá podendo alimentando o outro. Então, acho que também isso vem dessa relação com o boneco. E eu acho que tem uma coisa de que a única coisa que eu sinto falta do boneco, o boneco pode fazer tudo que eu não posso, infelizmente. Porque as possibilidades do corpo inanimado, elas são inúmeras, a qual eu não consigo muito fazer. E às vezes, quando eu coloco isso na criação, mas não dá, a gente tende muito a ir para um recurso do objeto ou para um recurso visual. Geralmente, a gente, nas nossas escolhas, né, dos trabalhos, a gente parte muito para essa questão da visualidade, da plástica, da estética, da limpeza. E acho que isso, essa relação com o Billy, principalmente, né, durante esse tempo, e também de ter visto muita coisa de teatro de bonecos, de ter visto muitos trabalhos, a gente foi para festivais incríveis, né? Isso também vai dando a percepção dessa interseção, ela poderia ser de uma outra forma, assim. Então, isso, eu acho que tem muita interferência, assim, e essa coisa que eu falei também, né, de quando a gente vai, por exemplo, dizer um texto ou falar algo e que você precisa do lance do foco, né? Que você precisa ter esse foco. E aí a maneira que você articula isso com o olhar ou com um movimento de rosto, enfim, com o mínimo detalhe como você ganha com isso, né? E aí essa coisa dos detalhes é muito importante, porque o boneco é muito isso, né? Essa coisa do boneco. E eu lembro desde das nossas experiências, como você falou, né? Do circo, daquela coisa de a gente precisava ser rápido e ao mesmo tempo preciso. E outra, a gente lidou com plateias muito diferentes. E de alguma maneira o que a gente estava ali levando era algo muito que as pessoas nunca tinham visto, assim. É algo muito sofisticado, de certa forma, no sentido da limpeza, de tudo preto, daquelas coisas, das músicas, das escolhas. Apesar de toda aquela coisa do narrador, né, ser mais do cordel, da narrativa, da brincadeira, do jogo, quando partia para a gente ali, aquilo ganhava uma dimensão poética e de experiência muito interessante com a mistura das duas coisas. Então eu acho que, para mim, isso tá no trabalho, assim, da gente. Eu, como ator, eu acho que tá nos trabalhos, nas escolhas não, é por aqui, vamos assim, vai ser desse jeito. Não sei se você percebe, mas o nosso repertório do grupo hoje tem essas questões da visualidade o tempo todo, assim. Você consegue perceber. E eu acho que a gente, em cena, também tem um pouco isso, assim, desses elementos. Eu, particularmente, tá em mim o tempo todo, assim. E tanto que tem uma coisa que muito, até no grupo tem uma brincadeira, né, assim, que eu gosto muito de ensaiar, né? E eu acho que essa coisa do boneco, da repetição, que por mais que a gente ia ali, nossa, nós tivemos experiências de perna do boneco saltar, de a gente ter que se virar, de tudo isso ali que a gente, meu Deus do céu, como a gente vai lidar com isso, né? De música não entrar, enfim, como você falou. Então, isso tudo, tipo, quando eu chego no grupo e digo, gente, isso eu já vivi, resolve-se assim, vamos resolver assim. Então, eu acho que interfere tanto na minha vida como ator, mas também como, tipo, esse processo
de olhar, né? Que a gente olha ali para aqueles objetos e vai fazer algo assim, tipo, de você se ver de fora. Isso eu faço muitas vezes em cena, né? De você fazer esse exercício de, opa, será que a voz está boa? Será que está muito alto? Principalmente quando faz teatro infantil, assim. Que quando tem criança muito pequena, tem que se ligar do tom, tem que baixar um pouco mais, ou tem que aumentar, ou tem que ser menos violento, enfim. Então, essas percepções, a gente teve tudo isso experienciado no corpo da gente com Billy, assim. Desde quando começava e todo mundo começava a chorar, a desde que a gente, opa, vamos fazer mais devagar, então vamos fazer só a metade da música, ou vamos fazer a música toda. Enfim, eu acho que está no corpo isso, assim, essa experiência, ela é corporal total. Nesse caso desse espetáculo que a gente está falando, né? Dá um beijo aqui para o Caio e para todas as pessoas que entraram. O Caio está dizendo aqui que o teatro de bonecos de animação parece ser mágico e realmente é. Eu acho assim que a gente pode falar da importância do público para o teatro de boneco. Assim, para o teatro de boneco popular, o público é fundamental, porque o boneco, né, ele pede conselho, ele dá conselho, ele pergunta, ele interage o tempo todo. Ele tem essa relação direta o tempo todo. Isso. Esse lado aí que eu coloquei no espetáculo e que a gente trabalhou, apesar de ter um roteiro fechado, nós construímos um espetáculo muito a partir também do público, porque muitas vezes a gente tirou coisas, a gente mexeu em coisas e acrescentou coisas a partir do público e da brincadeira do jogo dramático que a gente fazia entre nós, né, principalmente com a entrada do Cláudio Magalhães, que como ator de rua e com a bagagem toda que ele vinha, ele nos permitia, né, como papel, vamos dizer, de Mateus, né, na parte popular do espetáculo, que ele fazia ali o bate-bola ali com o público, e nós, quanto animadores, a gente não tinha voz, né, a gente dava nosso corpo, nossa energia em função dos bonecos, e isso permitiu a gente, mesmo sem a voz, com o nosso silêncio de manipulador, de trabalhar o jogo dramático com o público e ter essa resposta. Eu me lembro bem que a cena do coração, que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Exatamente. Uma comunicação, mesmo com o pano fechado, né, a empanada, a gente não tinha, a gente não estava vendo o público, mas a troca de energia era tão forte, né, com o Cláudio, generosamente, como o Matheus jogava a bola para a gente, e foi criando, né, a gente criou cenas a partir das apresentações, né, mesmo que a gente, claro, se preparasse e ensaiasse, independente se a gente já tinha feito 1 ou 100 apresentações. Exatamente. Né? Hoje, se você me perguntar, eu não sei, eu teria que calcular quantas apresentações a gente fez do espetáculo, né? Mas o teatro de boneco, ele te dá essa liberdade. E o público faz parte. E hoje, Nelson, com essa história de lives, e a gente está apresentando alguns trabalhos desses projetos aí, online, nessa telinha aqui, sabe? É uma coisa tão diferente, porque cadê o público? A gente é acostumado com essa troca. É verdade. É bem complicado. Nelson, como é que tu vê a coisa do ator, assim, mais no século XX, que parou assim, de o mais importante do teatro ser a dramaturgia, ser a voz, né? A partir do teatro moderno, o corpo do ator começou a se transformar, a vir para a cena, a ser um elemento a mais para o ator trabalhar, não só mais a sua voz e os textos, mas ele veio e, junto com ele, o teatro de bonecos era o boneco. O ator, ele não estava em cena, né? Ele nunca estava em cena. E aí, de repente, esse boneco e esse ator começaram a se encontrar na cena, né? De repente, o boneco vamos dizer, enquanto não animado, é um objeto e é colocado ali
para te mostrar uma essência, não mais para contar uma história, né? Você usa ele e o teu corpo para mostrar uma história. Como é que tu acha que o ator e o boneco trabalham na mesma cena, entendeu? Mesmo você sendo o bonequeiro, e você dá o espaço para ele e como é que ele te move, entendeu? Eu não sei se tu tá entendendo a Sim, pergunta. Você tá... acho que tô. Olha, talvez se a Porque gente... assim, né, eu estou te perguntando isso, Uhum, durante a minha experiência lá no Instituto Federal, no curso de teatro, eu via que as pessoas, os atores, né, na sua grande maioria, têm necessidade de estar na frente no sim. palco, na frente na câmera. E pouquíssimas pessoas, eu acho que da minha turma, por exemplo, tem 2 pessoas que hoje ainda trabalham com boneco. Um na técnica, que é o Gugu, e outra com boneco, que é a Rafaele. Sim. Então, eu estou te perguntando assim, como é essa presença do ator sem que ele acabe com o que o boneco está te oferecendo e como é que você lida se você está também na cena, na Sim. luz, entendeu? Tá junto Como é com esse ele ali. bate-bola? Eu, primeiro assim, eu tenho uma coisa que é importante falar, que você coloca, assim, né, quando esse texto começa a perder a importância, e talvez, é porque eu acho também que a gente começa também a perceber as outras dramaturgias que são possíveis, corporais, visuais, né, Sim, dessa coisa do estar, a gente começa também a gerar leitura, a gerar dramaturgia, começa é outro campo de leitura que a gente não está mais ali somente agora para ouvir uma história, né? A gente está talvez para construir uma história. exatamente. E aí eu acho que isso é um caminho de potência para a gente experimentar mesmo, assim. Não tem certo, não tem errado, tem tentativas, assim. Eu acredito assim. Essa coisa do boneco, quando você tá, por exemplo, quando você vê o Augusto com fuleiragem, por exemplo, você vê ali uma generosidade gigantesca do artista Augusto, onde aquele boneco fica tão gigante que você esquece o Augusto. Mas ao mesmo tempo, você que é do ramo, você sabe que se não fosse o Augusto, aquele boneco não existiria. Mas você esquece o Augusto e você se joga, né? Você compra aquele jogo, aquela narrativa. E isso é uma relação de generosidade que eu acho que é como se eu estou com um boneco em cena e eu vou ter que falar, por exemplo, e contracenar com o boneco. Talvez a gente pensar o Duda, que é aquele bonequeiro, né, que trabalha com com as coisas, enfim, que tem também umas coisas interessantíssimas, onde ele consegue ter essa coisa de ser generoso, né? Quando você também talvez trabalha com boneco geminado, também tem essa coisa de você doar parte do corpo e que hora é você, e que hora é aquele boneco. Então, penso eu, se você não integrar esse elemento, a sua dramaturgia, a sua obra, e você tá ali de igual com ele, como se eu estivesse com outro ator, enfim, eu acho que a partir daí começa a gerar potência. Então, penso eu que a gente tem que estar disponível para a obra. Seja essa minha cara tá à frente, se eu tô atrás. Tipo, eu não me importava nunca se no Biri Macarrão as pessoas só conhecessem o Cláudio e não conhecessem a gente. Porque para mim Era sempre assim. eu me sentia tão feliz, então assim, tipo, gente, tu fez o Biri Macarrão? Eu falei, eu fiz, meu filho, no mínimo 10 anos eu fiz. Então assim, porque a gente ali conseguia de alguma maneira ser tão invisível, que é a proposta, que tinha que aparecer, era Billy, Catarina, né, o narrador que está ali, a gente geralmente estava se doando para aquilo ali. Então, eu penso que é um pouco na cena também. Então, se eu tenho esse elemento ali, e que hoje ele está em cena junto comigo enquanto ator, primeiro eu não tenho que jamais ignorar a potência de um boneco, né? Tipo, de um elemento como um boneco, como um objeto que esteja ali para dialogar e para produzir uma dramaturgia com você. Porque isso... E aí, claro, isso tem uma dimensão de tratamento que talvez eu tenha por ter tido essa experiência, né? Com a epidemia, com o Omar, enfim, com outras experiências que eu já tive, assim. E eu sempre olho essa coisa do boneco ou do objeto inanimado, tipo,
na festa, a gente usava objetos, né? E era uma briga muito grande, porque os atores abandonavam os objetos e queriam aparecer mais do que os Isso. objetos que tinham que falar, que tinham que não sei o quê. Então, é muito porque essa relação da extensão do corpo, né? Que eu lembro muito quando a gente conversava, tipo assim, Nelson, o bilho é uma extensão do seu corpo, a guitarra é uma extensão, esse pé não sei o quê. Então, se eu não pulsar junto com aquele objeto que está ali, na pulsação da energia, como você falou isso, né? A gente ali atrás percebia coisas da plateia que a gente criou o lance do coração, criou o diálogo do Zé Cariri com o Caixão, que a Catarina estava lá, que iria lá. A gente também propôs isso, que a gente não saía até ele vir se relacionar com aquela coisa ali. Enfim, a gente ia ali numa energia criativa, ia propondo elementos de cena. Eu acho que por a gente conseguir fazer essa extensão do corpo para esse objeto, assim. Se a gente consegue... Até porque a gente trabalhava com um tema bem complexo, né? Que é a morte. Exatamente. E aí a gente tinha que ter um trabalho assim, muito subjetivo para não ser tão impactante. Uma vez que a gente tinha muita criança, né? Sempre. Exatamente. Então... Porque também tinha isso, né? Eu lembro que a gente sempre discutia o fato de ser boneco ser para criança. Então a gente várias vezes era colocado em programações infantis e mais cedo, Sim. né? Que era outra coisa que a gente brigava. Gente, pode ser 8 horas, pode ser 9 horas, não tem que ser 5 horas, 3 horas. Mas lembro que... Mas depois da experiência do Circo de Todas as Artes, a gente meio que se vacinou, né? A gente faria qualquer canto, qualquer horário, não tinha isso. A gente meio que pegou marra e fazia isso. Então, eu penso que essa relação com o boneco, com os objetos inanimados, se você não criar essa relação de extensão do seu corpo, e aí essa extensão do corpo, leia-se também como também essa possibilidade de dramaturgia, essa possibilidade de leitura, porque eu lembro assim que a gente, muitas vezes, criando cena ou pensando coisas, o silêncio dizia muita coisa, o boneco às vezes nem se mexia, a gente só colocava a Catarina lá, ela olhava, e aí a gente começava. Então, assim, esses tempos, até musicais, até, né, cronometrado desse jeito, ele nos dava essa coisa de leitura que alimentava muito a dramaturgia que o Zé Cariri estava lá na frente, né? A gente conseguia disputar com ele na mesma igualdade ali, de elementos dele, porque ele tinha coisa da palavra que a gente não tinha, mas a gente tinha a imagem, assim. Mas a gente, exatamente. Tanto que era a nossa também imagem, muito forte. Que era o Bilinho ficando, né, pequenininho, que era, tipo, dentro de um circo ele ficava minúsculo, né, dentro de um circo daquele tamanho, e a gente conseguia que ele fosse um gigante, tendo um bonequinho de 12 centímetros. E todo mundo só queria tirar Eu acho foto que com é ele. isso, sabe, Nelson? É essa coisa, quando você está com o boneco na cena, é você ter a generosidade de deixar o boneco caminhar, né? E deixar ver aonde é que ele vai. Porque muitas vezes o diretor, o encenador, a gente também, enquanto ator, criador, você diz, não, eu vou fazer por ali, depois vou por acolá e passo. E às vezes o boneco não quer ir por acolá, ele já quer ir para ali, ele não quer dar esse passo, ele quer dar um pulo. Então, você estar desarmado sempre e escutar ele, né? Como você diz, o silêncio do boneco fala também. Até onde, quais as possibilidades dele e onde é que eu me encontro na minha narrativa, na minha linha aqui, onde é que eu posso colocar ele de forma que ele tenha potência, mas também que eu não deixe de fazer aquilo que é a proposta do espetáculo. Então, é um jogo, né? É como um objeto. Você pega um objeto na cena e aí você vai descobrir tudo que aquele objeto pode te oferecer, que muitas vezes você pensa numa coisa, né? Você pensa, sei lá, numa xícara e diz, eu vou trabalhar aqui, né, com esse personagem, e ver se eu acho que é o pessoal lá do Rio Grande do Sul, o Eduardo e o Paulo Ponte, que tem Bela Moça Cinderela. Me lembrei por causa da xícara. E ela vira uma princesa. Só que aí você
pode, nesse caminho, descobrir uma variedade, uma infinidade de possibilidades que ele te dá e que você tem que compreender isso, quanto ator, que isso só vai te fortalecer e que tu não vai dividir. Porque é isso que muitas vezes a gente, às vezes, está numa oficina ou outra, a gente percebe o medo da pessoa que está lá fazendo a oficina, ou do ator que está lá fazendo a oficina, de dividir. Ah, mas e eu? Mas e eu? Mas... então, eu acho que essa coisa do boneco, se você for uma pessoa muito vaidosa, provavelmente você vai ter algumas dificuldades, né? Até você compreender que mesmo sendo um ser inanimado que está lá, um objeto, mas que quando você passa essa energia, né? Esse seu, como eu te dizia, né? Essa extensão do seu corpo e energiza, e que de um objeto que é uma coisa morta, passa através dessa sutileza, dessa energia, desse espírito que você passa para ele, é uma vida. Então, você passa da morte para a vida, em um momento, de uma forma muito rápida. Então, como diz aqui o Cário, é um encantamento, porque é uma coisa que não existe e que, de repente, pode te dizer tudo, como você bem falou. Eu, como ator, não posso voar, mas o boneco pode. Né? Eu, atualmente, eu não posso virar bunda canaça. Mas o boneco pode. Mas o boneco pode, ele pode tem tudo. Tem uma coisa que é isso, assim, precisa transcender essa coisa do real e da magia, no sentido do que o boneco pode. E tem uma coisa que, por exemplo, se eu, for pensar uma cena de voar ou de dar um salto, fazer coisa, a plateia vai ficar querendo saber como que eu fiz aquele truque e vai pensar aquilo. Se eu proponho isso com o boneco, de imediato a plateia já compra, porque ele meio que... A plateia não vai pensar, mas o boneco não voa. Mas não existe esse tipo de raciocínio. Existe assim, vou com ele. Então, se ele pula... Tudo é possível. Tudo é possível. Então, se sai uma cabeça, se um braço vai bem ali, depois volta. Então, essa possibilidade do objeto inanimado, assim... E aí, engraçado isso, né? Porque fazendo o Billy e como eu fazia outros espetáculos, tinha uma coisa que eu me lembro, que alguns diretores falavam como eu pegava nos adereços, né? Tinha um diretor... Opa, caiu aqui, mas já voltou. Ajeite. Pronto? Ok. Aí eu lembro de uns diretores que ficavam falando assim, como eu pegava no objeto, ou no adereço, ou não sei o quê. Porque, enfim, quem me conhece sabe que eu sou grande, desastrado, muita energia, então tinha assim... Mas quando eu ia pegar nos adereços de cena, ou fazer uma coisa ali, dizer que eu tinha muita precisão, que eu faria tinha uma delicadeza, tinha uma atenção. E é evidente que era um corpo já treinado para essa experiência do boneco, né? Porque tinha isso mesmo. Até hoje, quando eu vou pegar no adereço ou pegar uma coisa, tem uma atenção que se dá para aquilo, porque não é à toa que ele está em cena, não é à toa que ele entrou aquele adereço, aquele objeto que ele está ali. Então tem uma relação ali que se coloca que não é por acaso. Você precisa criar uma relação ali uma relação com aquilo que você está propondo ali. Então, se eu pego uma xícara, eu pego uma coisa, tem uma importância porque aquilo entrou em cena. Então, essa relação que eu sempre tive por conta do boneco, por exemplo, eu fazia uma cena no espetáculo do curso da UFC, no lugar que eu tirava o sapato, né? Que era no espetáculo, o Esperando Godot, era uma cena. Então, aquela tirada de sapato, aquela relação com aquele sapato, com não sei o que, muita gente dizia, esse sapato tá vivo, esse sapato tá vivo. E ficava assim. Porque tinha essa relação, que, como eu digo assim, isso é um aprendizado que está no meu corpo, assim. Foram muitos anos fazendo, foram muitos anos ensaiando, foram outras experiências, outros treinamentos, assim. Apesar de eu nunca ter desenvolvido a capacidade de confecção, porque aí você também cria uma outra relação, que aí quando você passa a confeccionar, você tem uma outra relação com aquele boneco, com aquele objeto. Como eu não tenho essa habilidade, eu trato isso de uma forma como se eu estivesse pegando numa coisa muito preciosa ali.
Porque a minha relação, ela... Porque quem confecciona já sabe, tipo... Eu vejo o Cláudio, você, o Cristiano, pegando nos bonecos. Tipo, eu não conseguiria pegar, porque como eles têm uma relação de criação, de confecção, esse trato é diferente. Ele tem uma outra camada que eu não consigo acessar, porque eu não confecciono, assim. Você Mas... tá falando, eu tô ouvindo aqui, mas é porque eu fico me lembrando, principalmente a galera da técnica, porque fica me chamando de doida, de chata e de antipática, porque eles vão catar um boneco e pegam o boneco de qualquer jeito, meu filho, ai, eu grito, tá entendendo? Aí o pessoal, ixi, parece que é filho, eu digo, meu filho, é muito mais, entendeu? É uma relação muito complexa. E quem não tem a vivência com o boneco, quanto ser dramático, não compreende, entendeu? Que você não está ali mexendo, ensacando lá, botando na mala, um objeto. Ali tem muito mais do que um objeto, entendeu? Ali, não era à toa que o mestre Boca Rica dizia que a mala dele era uma universidade, que tinha de um tudo ali dentro. Mas é isso mesmo. Então, eu acho que essa tua relação com o boneco, que tu respondeste muito bem a pergunta, porque é isso. Ela se dá no detalhe, na sutileza, na delicadeza, que você começa a perceber tudo do entorno da cena. Nelson, eu vou só registrar aqui umas observações do pessoal. A galera que entrou ali, a Ciomar, a Conceição, o Emanuel, o Emílio, abraço. isso, o Tônio, o Adriano, a Eliane, beijo, Eliane, a Catarina, minha amiga lá do Rio Grande do Norte. A Silviane, oi, galera, diga aí, Silviane, oi, tudo bom, minha linda? O Emanuel está dizendo aqui, a melhor parte é quando o povo reconhece o boneco, muito mais do que o ator. Aí a gente... isso mesmo. Muitas vezes, cadê o Billy, cadê o Billy? E a gente não era nem... O Miguelzinho está dizendo aqui, o difícil como ator é segurar essa empolgação e não tirar o foco do boneco. E a Lei Daci está perguntando, qual é a peça que você mais gostou de fazer? A Conceição está dando um oi, está dizendo grande, oi, Conceição, Nelson. Saudade, hein? Isso. E, eita, coisa sobre o boneco, Miguelzinho, sei que é técnica, mas do jeito que vocês falam, mostram outras sensibilidades, e é verdade, Miguelzinho, a técnica é uma coisa, mas aí, depois que você trabalha a técnica, é que o negócio fica bom, porque começa a fluir. Trabalha com boneco é trabalhar com improvisação? É uma pergunta para ti, ok? E... tu responde aí, fala um pouco sobre o que o pessoal... Porque tem outras coisas aqui, senão é o espetáculo que você mais gostou de fazer, né? É uma das perguntas. E trabalhar com boneco, se é improvisação. Sobre o que mais fazer, tipo, para mim, assim, cada coisa que eu faço, assim. Como isso, assim, você... gera uma energia, uma potência para cada trabalho, assim. E é gostoso de fazer aquilo, porque, por exemplo, quando a gente faz essas escolhas, né? Pelo na arte, a gente tem essa habilidade de fazer as escolhas do que a gente quer fazer, né? Então, fazer o Billy, fazer os espetáculos do Pavilhão e outros trabalhos, você tem uma relação ali o tempo todo de aprendizagem, porque é corporal, tipo, o corpo que eu tenho hoje não é mais o corpo de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, então... Tipo, se eu fosse fazer o Billy hoje, com certeza eu faria diferente, porque é outro corpo, é outra relação, tem outra aprendizagem aqui adquirida. Então, isso é muito... Então, cada experiência é muito importante, muito boa, porque ela está nessas etapas da sua vida de todas as formas, assim. Já fizemos o Billy muito feliz, muito triste, muito cansado, com preguiça. De todas essas etapas, nós já fizemos o espetáculo, né? Enfim, e isso ia nos dando... Tinha momentos que eu lembro que a Bel tava, né, o braço dela machucado e ela... Mas quando começava, sumia aquilo, impressionante, e ela ia para casa bem, enfim, essa energia também que retroalimenta do fazer artístico é muito importante, assim, porque você se conecta com aquilo e isso lhe leva. Então, antes de gostar dos espetáculos, a gente acaba meio que gostando de tudo.
O improvisar era isso, assim, como eu falei. Por mais que a gente ensaiasse, a gente fazia em cantos muito inusitados. A gente fez apresentações desde... Nelson, deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. Deixa essa pergunta sobre essa questão da Do improvisação, porque faltam 10 minutos, senão a gente não vai conseguir salvar aqui no Instagram. Aí a gente vai encerrar e aí a gente volta, tá certo? Tá bom. Daqui a poucos minutos, galera, todo mundo voltando aí, para a gente continuar esse bate-papo com Nelson Albuquerque, grande ator, diretor, produtor, gente muito fina e um epidemiológico, antes de tudo. Epidemiológico, é isso daí. Beijo. Até já, pessoal. Até já. Vamos encerrar aqui. Vamos.